Olá, pessoal. No vídeo anterior, nós falamos rapidamente da diferença entre cibersegurança e segurança da informação. Quem tiver interesse, dá uma procurada no canal, que o conteúdo é bem curtinho, tá? Mas muito importante. Mas hoje vamos tratar exclusivamente do assunto cibersegurança, que é um assunto hoje que está tirando o sono de muitas empresas, porque muitas delas não sabem muito bem do que fazer, como fazer, que tem empresa que só colocar o backup acha que é uma cibersegurança, um antivírus. Então aqui eu vou tentar explicar com conteúdo, ajudar as pessoas a como se preparar para realmente fazer a implantação de uma cibersegurança de forma segura, ou seja, um planejamento estratégico de todos os processos para ter um resultado satisfatório, tá? Eu espero conseguir ajudar com esse vídeo, tá? Então aqui vamos tratar da cibersegurança, do início dos processos da cibersegurança, mas a primeira coisa que nós precisamos saber é o seguinte: a segurança de computadores ou cibersegurança, tá? Para que ele funciona? Nada mais é do que a proteção de sistemas contra roubos, danos de hardware, software, ou mesmo danos elétricos, tá? Porque quando se trata de cibersegurança, a gente não vai só no roubo, tá? Nós também entramos na produtividade, da continuidade do negócio. Então, se um sistema parar, se ele tem uma coisa alternativa, quer dizer, a empresa não pode parar, ou parar o menos tempo possível, tá? Não tem interrupção dos seus serviços que eles oferecem, tá? Então, basicamente isso. Mas antes de mais nada, o que nós precisamos fazer? Fazer um mapeamento da tecnologia corporativa. Mas por que um mapeamento é necessário? O mapeamento é um processo, tá, de identificação e documentação visual, tá, aonde que as pessoas interessadas, né, fiquem por dentro de como anda, de quais são os processos e como funciona a área de tecnologia da empresa. Nisso, o que seria? Seria em questões de hardware, software, rede, o fluxo de dados, como é que funciona, em relação com os processos de negócio da empresa. O seu principal objetivo é alinhar tecnologia aos objetivos estratégicos da organização. E eu também, logicamente, para também otimizar a eficiência operacional. Tá? Então, por que o mapeamento na cibersegurança é necessário? Tá? O mapeamento é uma etapa, vamos considerar que é uma etapa essencial, pois permite identificar e classificar e também, logicamente, proteger o dado, tá bom? Então, a identificação de ativos críticos. Que são esses ativos críticos? Sistema que a empresa usa, esse sistema normalmente, se ele parar, tem um problema, então nós temos que identificar quais sistemas são, normalmente um RP, um CRM, uma balança de precisão que não pode parar, um caixa do supermercado, se ele parar, a gente precisa ter um outro reserva, então são vários ativos que são considerados críticos, tá? Um computador da produção, apesar de muita gente achar que o computador de produção não é crítico, deixa aquele computador parado, o computador da produção parar para você ver o que acontece, né? Então, nós temos que identificar esses que são realmente críticos da empresa. Servidores, banco de dados, sistema de pagamentos, dados dos clientes. Então, só aqui nós teríamos um trabalho gigantesco para fazer todo o levantamento e o mapeamento dessas informações. Mas, logicamente, aqui a gente está caminhando, está iniciando o trabalho de mapeamento. O que nós precisamos fazer mais além disso? Com o mapeamento, é possível identificar vulnerabilidades e ameaças, especificada para cada ativo. Isso vai nos permitir, logicamente, priorizar algumas ações, tá? Então, com isso, o que nós vamos conseguir de resultado? Logicamente, depois de estudado, nós vamos conseguir respostas rápidas, tá? Que em caso de ataque, o mapeamento vai nos ajudar a entender rapidamente o impacto e a origem do problema, tá?
No caso aqui, estou comentando ataque, mas pode ser uma parada, por exemplo, de uma queima de um equipamento ou uma perca de dados. Então eh, tem várias formas desse problema surgir e nós temos um mapeamento de toda a área de tecnologia e vamos conseguir contornar a situação mais rápida, tá? Por exemplo, os sistemas, o RP parou. Tá, qual servidor está instalado, onde que fica o banco de dados, quem é o desenvolvedor, onde que fica o backup, qual foi o último backup que foi feito, qual vai ser a perca de dados. Então, tudo isso vai ser feito rapidamente desde que o dado esteja levantado e atualizado. Tá? Planejamento de segurança. Tá? Com o dado, com o mapeamento feito, ele vai permitir definir controles mais eficientes e alocar recursos de forma estratégica, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Quem que pode acessar? Qual vai ser o privilégio de cada usuário? Que departamento que ele trabalha? Ele pode acessar tal informação? Não pode acessar tal informação? O backup, qual é o período que é feito? É feito todo dia, 10 horas da noite. Mas se no outro dia foi dado problema às 8 horas da noite, você vai perder praticamente um dia inteiro, porque seu último backup foi às 22 horas. Nossa, não é aceitável. Então nós temos que estudar uma outra forma de um ciclo maior de backup, por exemplo. Tá bom? Temos outras aqui também, tá? O que deve ser mapeado, tá? Bom, reforçando aqui, os ativos físicos e digitais, servidores, computador, dispositivos móveis, sistemas em nuvem, se tiver, que hoje é bem comum também, sistemas em nuvem, tá? O fluxo de dados, como dados trafegam entre eles, onde são armazenados e, acima de tudo, quem tem acesso, né? Usuários e permissões, quem acessa o quê, tá? E com qual nível de privilégio. Isso aqui é um erro bem comum, tá? Que uma pessoa tem um privilégio elevado, só que esse privilégio elevado ele consegue alterar o privilégio de outros usuários. Então, esse é um erro bem comum, tá? Revisões também seriam periódicas, em permissões seria de bom tom, tá? Mas, enfim, aplicações e serviços, tá? Então, nós precisamos saber todos os softwares que estão instalados nos servidores, estações de trabalho, notebook, workstation, celulares, quais software? Todos. Todos, todos, todos. Windows, Office, as aplicações, a agenda, o e-mail que usa, qual domínio, ou seja, são todos os softwares que são instalados. Se tem alguma API, alguma integração com outro sistema, de repente tem uma integração com o WhatsApp, tem uma integração com CRM, com ERP, então nós precisamos fazer todo esse mapeamento para depois fazer a análise da necessidade da empresa. Tá? Com o mapeamento de aplicações e softwares utilizados, daí nós vamos cair na questão de fazer uma auditoria na legalização dos softwares, para ver se realmente os softwares estão conforme a realidade da empresa, né? Senão tem que fazer um ajuste ali. Tá? Checklist, tá? Então eu sugiro também que seja criado um checklist para que a pessoa que esteja fazendo isso não esqueça de nenhum detalhe, tá? Então, aqui são alguns exemplos, tá? Primeiro, tem o item 1, controle de acesso. O que nós sugerimos? Política de senha forte implementada. O que é essa senha forte? Senha forte não é aquela senha, ou senha 1, 2, 3, a senha chapa do carro, a senha data de aniversário. Então tem várias senhas aí, fora aquela senha em branco, né? Que não tem senha, só da Enter. Políticas de senha forte são muito comum, como 8 dígitos, letras maiúsculas, minúsculas e caractere especial, tá? Ponto, vírgula, exclamação, seja eles todos misturados, tá? Então, a política de senha forte implementada tem que ter, a pessoa muitas vezes usa a mesma senha para tudo,
tá? Então é a mesma senha para ela acessar o sistema, é a mesma senha para ela acessar muitas vezes o banco, é a mesma senha para ela acessar os players para ela fazer a compra. Então tem que tomar um certo cuidado, tá? Quanto a essa senha aí, porque ela seria legal ela ter uma periodicidade de troca, que normalmente é a cada 60 ou 90 dias. A revisão periódica de permissões de usuário, tá? Então, acredite ou não, tem muito erro em permissões de acesso, né? Porque o colaborador muitas vezes faz ajuste, sai colaborador, entra colaborador, ele está usando o mesmo usuário que saiu anteriormente, não foi trocado permissão, não foi feito nada, está usando o mesmo e-mail. A Maria está no lugar do João, mas a Maria está usando o e-mail do João ainda, que não foi trocado, e vira aquela coisa lá que fica bem difícil de controlar, tá? Contas inativas ou desativadas, tá? Tem que ser removidas, logicamente dentro de um prazo aceitável, tá? O colaborador saiu, você vai inativar, tá? E depois de um tempo você remove essa conta, tá? Proteção de rede, tá? Firewall configurado e atualizado. Segmentação de rede aplicada. O que é segmentação? Financeiro, administrativo, fiscal, seja produção. Então, tem vários departamentos na empresa onde essa rede ela é segmentada, tá? Se tratando até da rede Wi-Fi, tem aquela rede Wi-Fi que ela é realmente para a empresa, e tem aquela rede que é uma rede confidado, que é uma rede separada, onde que ela vai conseguir acessar a internet, mas ela não vai conseguir sequer qualquer comunicação com a rede local da empresa, tá? E, logicamente, se eles usam acesso remoto, né, se algum usuário usa acesso remoto, né, seja para acessar um servidor externo, ou seja, de trabalhar home office, tem que ter uma VPN segura configurada. A gestão de ativos, tá? O inventário atualizado de hardware e software. Hoje é bem comum um gestor pedir um inventário atualizado, só que esse inventário atualizado, quando ele chega para o gestor, nem atualizado ele está mais. Ele demora tanto para chegar que quando ele chegou, o cara já trocou o computador. Então, esse inventário atualizado, ele tem que ser meio que automatizado, tá? Então, ele tem que ser uma coisa fácil. Normalmente hoje tem muita ferramenta, muitos softwares que fazem isso muito bem feito, tá? Então, quando você gera, já está lá a informação, ele é atualizado, é na hora, então fica bem simples fazer isso, tá? Não o cara pegar, começar a criar uma planilha, e isso aí não funciona, tá? Atualização de patch aplicado regularmente. A aplicação de patch são aquelas atualizações de softwares. O regularmente não quer dizer que ele é automaticamente, tá? Porque tem muitos patches que ele vem meio com defeito, né? Um patch vem meio quebrado e aí piora a situação em vez de melhorar. Então, a minha recomendação é que todo patch, antes de implementado, que ele seja testado e validado para depois implementar. E quando for implementar também, não é toda a rede de uma vez só. Normalmente a gente pega os departamentos de cada empresa separado e faz os patches por departamento. Para isso não faz, assim, não dá um conflito de interesse, a empresa não fica parada para fazer uma simples atualização, tá? Softwares não autorizados bloqueados. E essa é uma outra coisa que é bem comum na empresa. Os gestores da empresa, eles não estão cientes do que estão instalado nos computadores. Aí cai junto com o inventário atualizado de hardware e software. Porque eu sei que, assim, é muita coisa, muitas vezes os gestores, eles têm muita coisa para fazer. E não tem tempo de ficar olhando isso. Mas, eventualmente, você precisa alguém que olhe isso para você, tá? Para quê? Para que você tome um certo cuidado e não chegue, de repente, uma fiscalização e você não sabia nem que tinha.
tá? Então tem sim, tá? Que a empresa tem que saber dos softwares que tem instalado e não autorizar softwares que não estejam de acordo com a realidade da empresa, tá? Então é assim que funciona. E por último, não menos importante, é a segurança de e-mail e comunicação. Treinamento de conscientização para colaboradores. Isso hoje é bem complicado devido ao fator tempo. Infelizmente, ninguém tem tempo para nada, né? Mas nós precisamos dar um jeito, tá? Porque não adianta você colocar uma solução, e o usuário não saber usar, tá? Então, isso te traz segurança, traz produtividade, sendo que o usuário sabe o que está fazendo e fica muito mais simples, tá? Bloqueio de anexos perigosos. Então, tem que bloquear automaticamente. Porque acredite ou não, já tem vários casos do usuário tentar burlar o sistema de segurança para abrir um anexo. Parece que é um absurdo, né? Mas sim, acontece, tá? E logicamente o monitoramento de link maliciosos, né? Então, se o usuário clicar em algum link, ele não pode liberar o acesso, né? Ele tem que ser bloqueado e não é só bloquear também, tá? Você tem que ter um relatório onde para saber quais usuários teriam a possibilidade de trazer esses problemas para dentro, tanto da parte de um ransomware, né? Quanto da parte de improdutividade, tá? Então seria bem legal. Aqui tem muita gente que só bloqueia, mas você perde um relatório de acesso, você nem sabe o que você bloqueou. Então fica bem complicado isso, tá? Bom, eu espero conseguir te ajudar. Entrei um pouco mais na profundidade aqui no termo da cibersegurança. Eu espero conseguir ajudar, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, manda aí para mim, tá? E se gostou do conteúdo, dá um joinha, segue a gente aí, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Agradeço novamente vocês aí, tá bom? Até mais. Grande abraço. Até mais.